Quer ajudar no apostolado da Vox Católica? Torne-se membro do canal. Com um valor simbólico mensal, você ajuda a custear as despesas de produção e colabora com o crescimento do projeto. Clique em Seja Membro e saiba mais. Liturgia diária. 14º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Segunda leitura, Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 11 a 13. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E já está aqui o Antônio Santoro para os comentários da liturgia de hoje. Oi, Sônia, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente celebra já o 14º domingo do tempo comum e a nossa liturgia vai mostrar pra gente como Deus se revela para as pessoas, como Deus se faz presente para nós, como Ele se mostra para cada um de nós. Mas antes da gente começar o nosso programa, eu queria pedir a vocês que nos ajudem a evangelizar. Nos ajudem deixando um joinha nos nossos vídeos, deixando um comentário, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos com outras pessoas. Faça isso agora, antes do programa começar, porque lá no final a gente já esqueceu e acaba não fazendo, e vocês não sabem como isso é importante para a gente, porque cada uma dessas coisas, o joinha, o comentário, o compartilhamento, a inscrição no canal, eles fazem com que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante, e dessa maneira ele mostra o nosso trabalho para mais pessoas que ainda não nos conhecem. Fechado, gente? Façam isso numa parceria com o Vox Católica. Nos ajudem a evangelizar. Gente, como eu disse, hoje a gente celebra o 14º domingo do tempo comum e a nossa liturgia nos mostra como Deus se revela para as pessoas. Deus não se mostra para nós de uma forma arrogante, nem orgulhosa, mas se mostra na simplicidade, na humildade e na pobreza. A gente vai ver essa temática durante as nossas leituras e particularmente na primeira leitura e no Evangelho. A nossa primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Zacarias. Gente, o livro de Zacarias é composto por 14 capítulos, mas há uma diferença muito grande entre as duas partes do livro. A primeira parte vai até o capítulo 8 e a segunda começa no 9 e vai até o 14. Atualmente, gente, os estudiosos das Sagradas Escrituras, eles veem tantas diferenças de ordem contextual, de estilo de escrita, de vocabulário e da própria temática dessas duas partes, que eles chegam a pensar em dois livros distintos e que poderiam até ter dois autores diferentes. Como não é possível a gente chegar a uma conclusão a respeito do autor da segunda parte, os estudiosos costumam chamar esse autor de Deutero Zacarias. A gente já viu aqui em programas anteriores, quando a gente fala principalmente do livro de Isaías, que a palavra Deutero significa segundo. Então Deutero Zacarias seria uma espécie de segundo Zacarias, ou o Zacarias que vem depois. É exatamente desse trecho do livro atribuído ao Deutero Zacarias que é retirada a nossa primeira leitura de hoje. Nesse texto, o profeta nos mostra o regresso vitorioso do rei a Jerusalém. Toda a cidade é convidada a se alegrar porque o seu rei, que é justo e salvador, chegou no meio do povo. O profeta narra uma entrada triunfal desse rei na cidade. Essa entrada, no entanto, não vai ser de forma imponente, como costumam fazer os grandes reis, os grandes senhores das nações. Vai ser uma entrada feita de maneira humilde e pacífica. Normalmente, os grandes reis cavalgam sobre grandes cavalos de guerra, grandes carruagens, para mostrar todo o seu poder, toda a sua força militar. Mas o rei descrito pelo esse profeta, ele vai entrar na cidade montado, não em um cavalo imponente, mas em um simples jumentinho. A gente vê nessa descrição de Zacarias um forte contraste com todas as exibições de força, de poder e de agressividade que são características muito marcantes nos grandes governantes do nosso mundo. Mas, por outro lado, gente, esse rei, apesar da sua atitude humilde e da sua entrada na cidade feita de forma tão pacífica, tão singela, esse rei vai ter a força necessária para acabar com as guerras. Ele vai acabar com todos os instrumentos de morte e vai proclamar para todos uma paz universal. Não vão ser mais os carros de combate, nem as armas e os cavalos de guerra que vão marcar a vida das pessoas, que vão marcar o seu reinado sobre o povo.
Mas esse reino, que vai se iniciar com a sua entrada na cidade, vai trazer novos tempos, tempos diferentes, tempos de paz, e vai ser um reino que vai se estender de um mar até o outro. Vai se estender do rio, né? E aqui a gente vê claramente uma alusão ao rio Eufrates. Vai se estender desse rio até os confins, até os lugares mais distantes de toda a terra. Nesses termos, a gente vê uma intenção do profeta de dizer que esse reino vai se estender sobre todo o mundo antigo, sobre todo o mundo conhecido naquela época. Pessoal, a gente vê nesse trecho o profeta querendo nos mostrar, querendo deixar bem claro para as pessoas a preocupação que Deus tem com a salvação do seu povo. Apesar de, na época em que o profeta exerceu a sua missão, essa época ter sido um tempo em que o povo vivia numa relativa tranquilidade, uma época em que Israel não estava envolvido diretamente em guerras ou em combates violentos. Mas mesmo assim, era um tempo em que o povo era subjugado culturalmente e não podia escolher com liberdade o seu destino nem o seu futuro. É nesse contexto que o profeta anuncia a chegada de um rei, que vai ser um rei justo e salvador, um rei que vem ao encontro do povo, para libertar esse povo de tudo isso e para oferecer a sua paz. E aqui, a gente precisa entender a palavra shalom no sentido de harmonia, de bem-estar, de felicidade plena. Essa é a paz que esse rei vai trazer para o seu povo. E Deus, gente, é o mesmo, tanto naquela época como nos dias de hoje. Deus não muda. Nós, nos tempos atuais, também temos experiências de frustração, de privação, de falta de escolhas que sejam boas para nós. A gente se sente tantas vezes perdido, desesperançoso, incapaz de mudar a nossa realidade. Mas nessas horas, da mesma forma que naquela época, nós também somos convidados, também somos chamados para redescobrir esse Deus, que continua vindo ao nosso encontro, como veio ao encontro do povo daquele tempo. Um Deus que vai restaurar, restabelecer nas nossas vidas esses sentimentos perdidos, de esperança, de liberdade e de paz. Hoje, gente, a gente tem uma visão muito americanizada do mundo. Uma visão que exalta a importância de sempre se ter grandes exércitos vigorosos, muito bem armados. Uma cultura que sempre destaca, que sempre valoriza o gasto de dinheiro para se aumentar cada vez mais estes instrumentos de morte e de dominação, instrumentos de guerra, que são destinados justamente a fazer com que um povo se imponha sobre o outro, sempre através da força, do poder militar, do poder econômico, do medo. Assim também era naquele tempo, só que eles estavam subjugados por outra cultura. Talvez seja fácil para nós, nos tempos de hoje, criticar o que aconteceu há muitos anos atrás, mas é difícil a gente enxergar o que acontece hoje, debaixo do nosso nariz. A gente precisa fazer esse paralelo da Sagrada Escritura com o nosso tempo. O nosso profeta, ele diz para a gente que a lógica do nosso Deus é outra. É lógica diferente dessa cultura dominante. É totalmente diferente dela. O nosso Deus, o Rei verdadeiro, o verdadeiro Senhor do mundo, ele chega sempre desarmado, de forma pacífica e humilde. Ele vem para salvar e libertar as pessoas de todos esses esquemas de poder e de dominação que fazem esse mundo tão infeliz, que fazem com que os pensamentos das pessoas sejam moldados dessa maneira tão errada, cada época do seu jeito. Esses pensamentos, essa maneira de agir que quer nos fazer aceitar como normal todos os dias aquilo que acontece ao nosso redor. A história da salvação, durante tantos séculos, sempre nos mostrou que é através dos humildes, dos pobres e das pessoas consideradas mais insignificantes que Deus costuma agir e se manifestar, que Deus costuma atuar para promover a transformação do mundo.
Deus está vivo na fragilidade de uma pessoa que lança a sua oferta tão pequena na caixa do ofertório de uma igreja em algum lugar do mundo. Mas que para Deus tem muito mais valor do que uma oferta de um grande empresário, de um grande industrial, que faz uma doação grande para uma paróquia, mas com a intenção de ser visto pelos outros membros da comunidade como uma pessoa caridosa. Deus nunca esteve, nem nunca vai estar presente na ostentação, na imposição, na sobreposição. É claro que um grande empresário, um grande industrial, pode sim fazer uma grande doação representativa para uma paróquia, uma doação que vai fazer a diferença para aquela comunidade. Mas ele tem que fazer isso na humildade do seu coração, sabendo que ele está ofertando para Deus, assim como aquele pobre bota pouca coisa numa cestinha, mas coloca com o seu coração. Essa é a motivação que a gente deve ter, ofertar a Deus do nosso coração, e não para sermos vistos e reconhecidos como pessoas boas pelos que estão ao nosso redor. Deus sempre vai estar presente nos corações humildes, e é dessa maneira que Ele se apresenta para a gente, que Ele se revela. Pena que não são todas as pessoas que estão preparadas para reconhecer essa manifestação de Deus e para recebê-la no seu coração. Na nossa segunda leitura de hoje, a gente continua refletindo a carta de São Paulo aos Romanos, que a gente já está lendo há algumas semanas. O texto que a gente leu hoje faz parte de um capítulo onde Paulo faz uma reflexão sobre a vida no Espírito. O Espírito é para Paulo, gente, um elemento fundamental que dá unidade, que faz a ligação entre os grandes temas que ele aborda na carta e também em todo o seu pensamento teológico. É o Espírito que está por trás do grande projeto salvador de Deus em favor da gente. Um projeto que Paulo nunca se cansa de testemunhar nos seus escritos. Gente, Jesus veio a esse mundo para cumprir a vontade do Pai, para dar vida para as pessoas. A sua ação libertadora encontrou muita resistência no mundo. E por causa disso, por causa dos conflitos que haviam entre os interesses dos senhores desse mundo e os interesses do projeto salvador de Jesus, por causa desse conflito, Jesus foi entregue à morte. Mas a morte de Jesus não foi o fim. Porque o Espírito de Deus, que sempre esteve presente em Jesus, foi capaz de ressuscitar Jesus. Porque no projeto de salvação de Deus, quem oferece sua vida em favor do cumprimento desse projeto não pode ter como destino final a morte. Jesus oferece aos seus discípulos esse mesmo Espírito. E os discípulos têm que estar conscientes de que, se eles viverem de acordo com o projeto do Pai, o mesmo que Jesus nos apresentou, também vão receber uma vida nova, uma vida definitiva e plena ao lado do próprio Pai. Paulo nos convida a todos nós que nos dizemos cristãos, para que nós possamos tirar nossas próprias conclusões, nos mostrando que se a gente viver de acordo com a carne, ou seja, em desacordo com o projeto de Jesus, seguindo apenas os nossos próprios instintos, as nossas próprias intenções, os nossos próprios interesses, se a gente viver dessa maneira egoísta somente para nós mesmos, o nosso destino final vai ser a morte. Mas se nós vivermos de acordo com o projeto de Jesus, de acordo com o projeto do Pai, o nosso destino vai ser o mesmo que o Pai deu a Jesus. Vai ser a ressurreição e a vida plena ao seu lado. Portanto, gente, é dessa maneira que nós devemos entender o que é viver segundo o Espírito. Viver segundo esse Espírito é viver uma vida de escuta a Deus e as suas propostas, para nós e para o mundo. É viver na obediência dos mandamentos, particularmente ao grande mandamento que Jesus nos deixou, que é o de nos amar uns aos outros, da mesma maneira como Ele amou e ama a cada um de nós.
todos nós que nos dizemos cristãos somos convidados a fazer essa opção pela vida no Espírito, para vivermos de acordo com o projeto de Deus, porque é somente vivendo dessa maneira que a gente vai ter, da parte de Deus, a garantia da ressurreição e de uma vida definitiva ao seu lado. Tenhamos muito cuidado, gente, para não cairmos nos argumentos desse mundo moderno em que a gente vive. Um mundo que insiste em tentar nos provar que os valores tão marcados na vida de Jesus, que a forma como Jesus viveu nesse mundo, foi um verdadeiro fracasso, porque tudo terminou com uma morte de forma violenta. Lembremos que Jesus nunca viveu de acordo com os critérios que são julgados importantes pelos poderosos do mundo. Muito pelo contrário, Jesus viveu sempre uma vida de serviço e de humildade. Uma vida, como ele mesmo dizia, que não lhe permitia ter sequer um lugar para encostar a cabeça. Jesus nunca foi apoiado pelos poderosos. Portanto, nós não devemos esperar que o modo de vida dessas pessoas que ocupam os grandes cargos de poder no nosso mundo se assemelhe com o projeto que Jesus veio nos propor. Nós não podemos ter essa ilusão. Nós não podemos pensar que o mundo vai apoiar um modo de vida baseado no critério que Jesus nos ensinou. Jesus é uma espécie de contracultura do mundo. O mundo e seus valores que tentam o tempo todo massacrar nossa cabeça, nossas ideias, que tentam o tempo todo transformar o nosso coração, de maneira que a gente passe a adotar esses valores também como nossos. Esse mundo nunca vai valorizar o modo como Jesus viveu e nos ensinou. Que nós consigamos, seguindo a lição que Paulo nos apresenta hoje, viver segundo o Espírito, viver de acordo com o projeto de Deus, viver de acordo com os valores do reino que nos foram ensinados por Jesus. O nosso evangelho de hoje é tirado da narrativa de Mateus e nos coloca em um contexto em que, há alguns versículos atrás, e por isso eu sempre recomendo que vocês sempre tentem ler o conteúdo completo de onde são retiradas as nossas leituras, para que vocês possam ter uma compreensão melhor do sentido que esses textos nos mostram. Vale a pena, pessoal, um pouquinho todo dia. E a gente vai ficar muito mais familiarizado com as linguagens, com os contextos de onde são retiradas as leituras das nossas missas. Enfim, mas como eu já ia dizendo, Mateus, ele nos coloca em um contexto em que Jesus havia criticado duramente algumas cidades, algumas localidades que testemunharam a sua pregação, os seus prodígios, que ouviram a sua proposta, mas que, apesar disso tudo, se mantiveram indiferentes, como se nada tivessem visto ou ouvido. Continuaram a viver suas vidas acomodadas, estavam muito mais preocupadas em se manterem instaladas nas suas certezas e não aceitavam o questionamento que Jesus fazia a respeito de sua maneira de ver o mundo. Não queriam abrir seu coração para o projeto de Jesus, para a boa nova que ele estava apresentando para as pessoas. Continuando seu raciocínio, e agora entrando de fato no texto que a gente leu hoje, Jesus manifesta a sua certeza de que a proposta rejeitada por aquelas pessoas vai encontrar acolhida do meio dos mais simples, daquelas pessoas que são marginalizadas no mundo, daqueles que vivem na falta de esperança, na desilusão com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para oferecer a eles. O nosso texto é composto por 3 sentenças distintas ditas por Jesus, sobre as quais agora a gente vai tentar refletir um pouquinho. A primeira sentença é um verdadeiro louvor que Jesus faz ao Pai, justamente por ter escondido essas realidades daquelas pessoas que se julgavam sábias e inteligentes, mas que revelou essas mesmas realidades aos pequeninos. Com toda certeza, pessoal,
Esses sábios e inteligentes são uma referência direta aos fariseus e aos doutores da lei, que se consideravam justos e dignos da salvação de Deus, justamente porque eles eram cumpridores rigorosos de todos os detalhes da lei de Moisés. Eles não estavam dispostos a questionar esse sistema religioso sobre o qual eles estavam sentados, e que lhes trazia uma grande dose de conforto, enquanto que trazia exclusão, opressão e marginalização para grande parte da população. Eles não estavam dispostos a confrontar o seu entendimento com os ensinamentos de Jesus. Por outro lado, os pequeninos são aquelas pessoas que primeiro responderam de forma positiva ao chamado de Jesus. São os pobres, os marginalizados daquela sociedade, que não encontram lugar nem vez no sistema organizado e dominado pelos fariseus e pelos doutores da lei. Muito pelo contrário, eles são pessoas excluídas desse sistema, pessoas sem vez e sem voz. São os doentes, que eram considerados amaldiçoados por Deus. São os publicanos, são as mulheres, tão diminuídas naquela sociedade, as prostitutas, o povo simples que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos que ele percorria na Galileia. A segunda sentença que a gente vê no Evangelho é intimamente relacionada com a primeira, porque ela explica o que é que foi efetivamente escondido dos sábios e foi revelado aos pequeninos. E Jesus se refere ao conhecimento, a uma experiência profunda e verdadeira com Deus. Os fariseus e os doutores da lei julgavam que seu conhecimento a respeito de todos os detalhes da lei de Moisés fazia com que eles conhecessem Deus intimamente e cumprissem a sua vontade. A lei de Moisés era para eles uma espécie de ligação direta com Deus, através da qual eles podiam conhecer os seus projetos para o mundo e para as pessoas. Olha a maneira como eles entendiam que Deus pensava. E é por causa desse conhecimento da vontade de Deus que eles julgavam ter, que eles sentiam, que eles se sentiam como donos da verdade, como representantes legítimos de Deus nesse mundo, mesmo que, para isso, eles excluíssem grande parte da população de ter uma relação de intimidade com Deus, porque somente eles eram capazes de interpretar a vontade de Deus e os seus planos para o mundo e para as pessoas. É muita arrogância, né? A terceira sentença que Jesus profere, gente, é um verdadeiro convite para que todas as pessoas possam ir ao encontro de Deus, através de um encontro com o próprio Jesus e com o seu projeto. Jesus diz que para todos que venham a Ele, Jesus é manso e humilde de coração. Mais uma vez, a gente vê como o nosso Deus se apresenta para as pessoas. Nunca de forma arrogante, nunca de forma imponente, mas de forma pacífica e humilde. No tempo de Jesus, a imagem do jugo, e jugo, gente, tem um significado de autoridade, de submissão, de comando, ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então a imagem do jugo no tempo de Jesus era sempre aplicada à lei de Deus. As pessoas estavam sob o jugo da lei. E na visão dos fariseus, essa lei não era um jugo pesado, mas um jugo que deveria ser carregado com alegria. Mas a realidade é que esse jugo era pesadíssimo. Era praticamente impossível cumprir no dia a dia das pessoas normais os 613 mandamentos que os fariseus diziam que tinham que ser obedecidos. Isso criava um complexo de culpa muito grande nas pessoas, que ficavam com as suas consciências muito pesadas, porque elas não eram capazes de fazer isso. Dessa maneira, grande parte da população se sentia condenada, se sentia afastada de Deus e da salvação. Na prática, a lei aprisionava no lugar de libertar e afastava as pessoas de uma relação de comunhão verdadeira com Deus. Pessoal, Jesus veio justamente para libertar as pessoas de todo esse peso, que era uma verdadeira escravidão, uma escravidão da lei. A sua proposta de libertação era dirigida para todos aqueles que essa lei excluía e amaldiçoava.
Jesus garante para as pessoas que Deus não exclui, Deus não amaldiçoa ninguém, mas que ao contrário disso, Ele faz um convite para que todos sejam parte integrante do seu reino. Tem lugar para todo mundo. Essa proposta do reino que Jesus faz não é reservada a nenhuma classe específica de pessoas, mas é destinada para todos, para absolutamente todos, sem nenhuma exceção. Mas o que a gente vê na prática é que são os mais frágeis, são aqueles que são submetidos a uma carga maior de sofrimento e de exclusão, que têm o coração mais aberto, mais receptivo, menos preconceituoso para acolher o projeto de Jesus, enquanto que os que se consideram sábios e inteligentes nesse mundo, que têm suas certezas e a sua vida acomodada, que estão cheios de si próprios, eles acabam sendo muito mais resistentes a aceitar esse convite feito por Jesus. Pessoal, mais uma vez, a gente pode ver como os critérios de Deus são tão contrários, são tão opostos aos critérios do nosso mundo. O nosso mundo, e muitas vezes nós mesmos, admitimos as pessoas mais estudadas, admiramos as pessoas mais estudadas, os mais inteligentes, os mais ricos, os mais poderosos, aqueles que têm uma beleza física que se destaca, e a gente quer ser como eles, a gente se espelha neles. Mas Deus diz que tudo isso não é o que importa. Mas o que realmente importa, as coisas que são realmente essenciais, são outras. São coisas que somente são percebidas pelas pessoas pequeninas, por aquelas que estão sempre procurando acolher a boa nova apresentada por Jesus, os valores do reino de Deus, por aqueles que estão sempre disponíveis para ajudar, para atender aqueles de quem a maioria não quer nem se aproximar, aqueles que não são admirados por ninguém, aqueles que não são queridos por ninguém, aqueles que não são idolatrados por ninguém, aqueles que ninguém quer ficar parecido. Que coisa louca, né, gente? Que coisa contrária a tudo aquilo que a gente aprende. Como é necessário para a gente rever constantemente a nossa escala de valores e a nossa escala de prioridades nesse mundo, para que a gente possa estar em sintonia com o reino de Deus. A palavra de Deus hoje nos ensina que a sabedoria e a inteligência verdadeiras não são as mesmas que o nosso mundo entende e considera. São totalmente diferentes. Mas como é que a gente pode conhecer a vontade de Deus? Como é que a gente pode reconhecer a sua presença no meio de nós? Como é que a gente pode perceber o seu rosto que se aproxima? Como é que a gente pode fazer uma experiência profunda e verdadeira com Ele? Como? O Evangelho de hoje nos diz que a gente só pode conhecer a Deus através de Jesus. Que Jesus é o Filho que reconhece o Pai, e que somente quem segue Jesus e que procura viver da maneira como Ele nos ensina, é que poderá chegar a ter uma comunhão plena e verdadeira com o Pai, porque terá, através de Jesus, a face do Pai revelada a Ele. Gente, está aí o caminho. Peçamos a Deus, peçamos ao Espírito Santo a graça de conhecermos Jesus e seus ensinamentos em profundidade, não só na teoria, mas em profundidade, na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida prática, que nós vejamos graça e alegria ao cumprir a vontade de Deus, que fazer a vontade de Jesus, que fazer os seus ensinamentos se tornarem realidade, seja alegria no nosso coração e não pesar. É isso que nós precisamos pedir a Jesus. É isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que inflame o nosso coração com esse desejo e que esse desejo se torne realidade na nossa vida. Pessoal, não é somente indo à missa todos os domingos, rezando todas as orações que a igreja recomenda, participando de alguma pastoral, sendo membro ativo da comunidade, que a gente vai fazer a vontade de Deus, que a gente vai poder entrar numa comunhão verdadeira com Deus, porque a gente pode fazer tudo isso no automático, a gente pode fazer tudo isso pensando em outra coisa.
Somente quem é simples e humilde de coração, quem está aberto a ser confrontado com esse modo de vida que o Evangelho nos propõe, somente alguém que abre o seu coração de maneira sincera para o projeto de Deus, somente quem age dessa maneira é que vai poder conhecer Deus de verdade. É seguindo Jesus e vivendo de acordo com o Espírito Santo, como nos ensinou Paulo na segunda leitura, que nós vamos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Peçamos a Deus a graça de vivermos dessa maneira, de sentirmos essa presença viva de Jesus em nós todos os dias. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Quem não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem puder, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso trabalho. Nos ajudem a evangelizar. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.